Olá, meu nome é Caroline Mendes de Carvalho, sou discente da disciplina História do Pensamento Econômico e nesse vídeo vou abordar algumas questões que foram impostas pelo professor. Resuma os 3 capítulos de Miglioli com ênfase em o que a lei disser e as condições para sua validade. Bom, eu vou introduzir esse assunto falando o enunciado da lei disser, que é toda oferta tem a sua demanda. Então, pelo enunciado a gente consegue perceber que a proposta é de que a produção de bens e serviços ela vai gerar uma renda, né, para os produtores, e esses produtores eles vão utilizar a sua renda para comprar, né, outros serviços e outros produtos. Então, toda essa renda que chega para os produtores, ela é consumida. Então, com isso, a gente consegue ter um perfeito equilíbrio entre oferta e demanda, né? Então, assim, não vai ter uma falta geral de demanda agregada na economia e a produção total da economia vai ser sempre consumida. Então, o Miglioli ele vai explorar algumas críticas em torno dessa lei. Ele vai dizer, né, que os neoclássicos eles consideram que a moeda ela possui somente 2 funções, que no caso seria como uma unidade de compra, né, e também como um meio de troca. E, na verdade, ele vai dizer que a moeda ela possui uma terceira função, e nesse momento ele até cita Keynes, e ele vai argumentar que essa terceira função é a de reserva de valor. E ele diz que o Jean-Baptiste, que é o autor da Lei de Sé, ele não considera que as pessoas, em um momento de crise, elas vão preferir uma maior liquidez, né? E essa maior liquidez, ela é conseguida com uma reserva, né, da moeda, tendo a moeda em mãos, já que nesse momento de crise, né, as pessoas, elas não conseguem se desfazer dos seus ativos, né, por exemplo, se uma pessoa tem um imóvel, ela não consegue vender, desfazer de um imóvel tão rapidamente, em um dia, e então essas pessoas demandam uma maior liquidez, né, e nesse caso, considerando esse caso, no momento que a economia tiver um leve desequilíbrio, em períodos, né, de desequilíbrio, assim, vai gerar uma insuficiência na demanda, né? Já que essas pessoas não vão estar investindo, não vão estar consumindo, mas elas vão estar poupando, né? E isso, então, vai gerar uma queda na demanda e resultando até em desemprego e recessão. Então, assim, no geral, essa teoria ela só funcionaria se a gente considerar um mercado competitivo, né? Onde os preços sejam flexíveis e se ajustem livremente para equilibrar a oferta e a demanda, e também não considerando com que a economia tenha algum problema estrutural e que venha gerar um desequilíbrio crônico, né, entre a oferta e a demanda. Qual a posição de Malthus sobre a lei de Sé? Bom, partindo do pressuposto que a lei de Sé acreditava que não haveria um excesso de produção, o Malthus, então, ele vai argumentar que poderia, sim, existir um excesso de oferta e que a demanda ela não seja suficiente para suprir toda essa oferta e gerando, assim, uma superprodução, né? E até mesmo ele estava preocupado, né, com essa possibilidade do desequilíbrio da oferta e a demanda gerar crises e também desemprego, né? E ele vai até mesmo falar que o problema dessa superprodução vem dos capitalistas, especificamente do acúmulo, né, do capital e da propensão ao gasto ser muito pequeno, né, desses capitalistas. Eles geram grande renda, né, recebem grande renda, mas eles não investem toda essa renda e não consomem toda essa renda. Então, nessa visão de Malthus, ele também vai falar que a demanda agregada ela é influenciada além da oferta dos bens e serviços na economia. Ele vai até mesmo falar sobre 2 casos específicos, que é o desemprego tecnológico, que se dá pela introdução de máquinas novas com uma tecnologia de produção nova. Então, isso geraria um excesso, né, na oferta de trabalho. E ele também vai falar sobre a desigualdade de renda, que seria pela introdução de máquinas novas, porém com uma tecnologia de produção mais antiga, né? E nesses 2 casos, né, nessa introdução de máquinas e tecnologia de produção, isso poderia gerar uma insuficiência na demanda efetiva. E isso vai colocar a ideia de que a oferta cria automaticamente a sua própria demanda, vai colocar em xeque, né? Como afirmado pela lei de Sé. Explique a teoria da renda diferencial de Ricardo.
Bom, primeiramente, definindo o que seria uma renda da terra, isso seria porção do produto da terra pago ao proprietário dessa terra pelo uso das forças originais do solo. Então, a renda diferencial de Ricardo, ela vai abordar essa renda da terra, né? E vai demonstrar que essa terra, as diferentes qualidades de terras, as diferentes localidades da terra, né? Por exemplo, a distância da terra à cidade, né? Ao centro comercial, essa diferença entre elas que vai ser responsáveis, né? Que vão afetar a renda, vai afetar os lucros, até mesmo o preço dos alimentos, né? E os salários, né? Dessas pessoas que produzem também. Bom, e para ilustrar melhor isso, a gente vai considerar nesse primeiro momento uma grande porção de terra, né? Várias porções de terra, na verdade. Todas elas sendo terras marginais, ou seja, elas são um bem livre, são daquela terra que você pode simplesmente chegar e ocupar. Isso, né? Seria a definição de terra marginal. Então, nesse caso, uma pessoa que ela vai escolher uma terra para ela plantar. Provavelmente ela vai pegar a melhor terra, né, as melhores condições do solo, as melhores condições para produção, plantação, né, de trigo, no caso, que Ricardo vai abordar, né. Então, a gente consegue imaginar, então, uma pessoa chegando, ocupando essa terra marginal. E então a produção dessa terra, né, o excedente dessa terra, nesse momento vai ser igual ao lucro. Então, nesse caso, nesse primeiro momento, não existe a renda da terra, não existe esse pagamento, né, que antes eu defini no começo da explicação. Então, por exemplo, essa terra, se ela tem um excedente de 100, então o seu produto líquido vai ser 100. Agora, considerando um segundo momento em que a produção dessa terra não sendo suficiente, né, para suprir a demanda daquela população, então você vai ter que ocupar uma outra terra para produzir mais para essa população, né? Então, você vai ter que ocupar uma outra terra marginal, né, no caso aquela que você pode chegar e ocupar, é um bem livre. Então, você vai ter que ocupar essa próxima terra, né? Só que, provavelmente, essa outra terra vai ter uma qualidade inferior dessa primeira que você já ocupou. Ou então, até mesmo, ela pode ser mais distante do centro comercial, né? Então, nesse caso, nessas condições, você possui um custo de produção maior nessa segunda terra, que é a terra marginal. Então, aqui que vai, nesse segundo momento, que vai surgir a renda da terra. E essa renda da terra vai ser o resultado do produto líquido, a diferença do produto líquido entre a primeira terra que você já tinha ocupado e essa segunda terra que você acabou de ocupar, essa terra marginal que você ocupou. Então, por exemplo, essa segunda terra, como ela tem um custo de produção mais caro, o excedente dela, considerando sendo 90, o produto líquido dela vai ser 90, porque ela é a terra marginal. Porém, a primeira terra, que antes tinha um excedente, que tem um excedente de 100, ela agora vai ter o produto líquido de 90 e a renda da terra vai ser 10, pela diferença do produto líquido entre essas duas terras, assim que a gente calcula a renda da terra. Essa mecânica, ela se repete a cada vez que uma nova terra marginal ela é ocupada. Então, nesse caso, o Ricardo ele vai até falar que esse sistema ele possui um rendimento decrescente, já que essa última terra com piores condições, ela vai ser responsável por determinar o produto líquido da sua terra e das demais também, né? Porque já que a gente está considerando um mercado competitivo. Então, essa ocupação de terras menos férteis, ela vai gerar, então, um aumento no preço do trigo e também um aumento no preço dos salários, né? Já que a demanda por trabalhadores na agricultura vai aumentar. Porém, ela vai gerar uma queda, né? Uma queda nos lucros devido ao aumento do seu custo de produção, né? Pela sua qualidade inferior e distância maior também dos centros urbanos, né? Centros de comércio, no caso. Então, a renda diferencial vai surgir das terras de melhor qualidade, enquanto as terras marginais, ela vai ter uma qualidade inferior, né? Elas vão ter um impacto negativo nos lucros e também vão causar um efeito inflacionário
nos preços dos alimentos daquela população também.